Você tem sim a necessidade de pertencer. E por que esse vídeo aqui é importante e eu quero que você fique até o final? Porque quando a gente entende que é da nossa natureza o desejo de pertencer a alguma tribo, a algum grupo de amigos, a família, a gente muitas vezes acaba fazendo ajustes, a gente acaba usando máscaras, a gente acaba procurando abrir mão da nossa essência para muitas vezes se encaixar numa determinada tribo. E a gente muitas vezes vai se tolhendo, vai se boicotando. Coisas que a gente até gostaria de dizer, gostaria de falar, a gente vai se impedindo de dizer. A gente vai escondendo muitas vezes a nossa essência pela necessidade de fazer parte. O quanto muitas vezes eu até já procurei me adaptar muito em relação a grupos de amizades e que eu queria muito estar ali, eu queria muito fazer parte, mas eu não me encaixava. Tinha algo ali que não fazia sentido para mim. Teve um determinado tempo da minha vida, quando entrei no desenvolvimento humano, eu tinha um grupo de pessoas, eu gostava muito daquelas pessoas, mas tinham coisas que ali eu não me encaixava, mas eu procurava me ajeitar da mais incrível forma que você pode imaginar para poder estar ali e fazer parte daquele grupo. E aquilo começou a ser sofrido para mim, muito sofrimento, porque aquelas pessoas até começaram a criticar características minhas, muitas vezes até qualidades minhas, mas como eu admirava aquele grupo, eu admirava aquelas pessoas, eu queria estar ali porque eu tinha me identificado em várias coisas em relação a elas, elas me criticavam muito. E para me tornar parte disso, para me tornar pertencente desse grupo, eu abria mão até mesmo do meu jeito de ser, da minha essência. E foi muitas vezes assim sofrido para mim estar ali naquele grupo. E eu ia para casa assim com aquela sensação de sofrimento, puxa vida, mas eu gosto tanto deles, por que eu não estou me sentindo parte desse grupo? Até o momento em que eu comecei a me dar conta de que eu estava abafando a minha essência. Eu estava realmente me tolhendo, eu estava realmente deixando de ser quem eu era. E aí foi quando eu disse, não, eu acho que eu não me encaixo aqui. E eu comecei a abrir, expandir a minha visão para outras pessoas e começar a conversar com outras pessoas à minha volta. E aí eu me dei conta de que eu não era pertencente àquele grupo, àquela tribo. E foi tão libertador quando eu saí daquilo, foi tão bom para mim quando eu me desvinculei daquelas pessoas e comecei a me afastar. E quando a gente começa a ter uma visão de afastamento e de distanciamento daquilo que a gente achava que era bom pra gente, a gente vê, meu Deus do céu, como é que eu não saí desse grupo antes? Como é que eu não me afastei dessas pessoas antes? Obviamente, porque naquele momento em que eu estava lá e aquilo estava me fazendo bem de alguma forma, eu não tinha condições de perceber isso. Não fazia parte de mim ter aquela habilidade ou aquela capacidade de enxergar e perceber isso na minha vida. Mas graças à evolução que a gente vai tendo ao longo da vida, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, a gente vai entendendo como essa coisa funciona. E a necessidade de pertencer a alguma tribo, a algum grupo, ela é mais do que saudável, porque sozinho nós não fazemos nada, a gente precisa de outras pessoas. E é tão bom quando a gente se sente acolhido, é tão bom quando a gente consegue compartilhar também as nossas conquistas, as nossas vitórias, as nossas derrotas também, quando a gente consegue humanamente ser ouvido e ouvir as pessoas. É muito fundamental, é muito saudável que a gente tenha pessoas à nossa volta que realmente nos acolham, que nos enxerguem, que nos olhem e que nos vejam. É muito gratificante quando isso tudo acontece na nossa vida. E eu quero que você saiba que todos nós temos a necessidade de pertencer. Agora, tenha a clareza de saber qual é a tribo que você pertence, qual é o lugar em que você se encaixa no mundo. Porque quando você conseguir identificar isso, vai ser melhor para que você faça as escolhas mais saudáveis. E aí sim, você se encaixe não vou dizer num padrão, mas na sua própria essência. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa os teus comentários, me deixa dicas de assuntos que você gostaria que eu comentasse aqui. Esse canal é teu. Aqui o bate-papo é aberto entre nós para que eu consiga te ajudar, para que você consiga fazer melhores escolhas sempre. Até o próximo vídeo.